vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, nós oramos e te agradecemos por sua palavra revelada, registrada, preservada e traduzida para o nosso idioma. Pedimos a ti, Senhor, que possa iluminar a revelação de sua palavra ao nosso coração, nos dando sabedoria, graça e favor do teu Santo Espírito. Assim oramos e entregamos diante de ti, para que tua vontade seja feita. Faça de mim, Senhor, um canal de bênção para meus irmãos e não pedra de tropeço. A ti declaramos toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos, em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Jesus tem uma preocupação singular com os seus discípulos, e tal preocupação é registrada nos Evangelhos, principalmente no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Nestes 3 capítulos, Jesus explica a vida humana e as nossas relações e interações sociais da forma mais simplificada possível e a forma mais alinhada ao seu propósito. E um dos grandes questionamentos da vida humana é o dia de amanhã, é o futuro. Se você, assim como eu, ser humano, teve ou está tendo preocupações sobre o que será desse ano de 2023, é nesse contexto que esta palavra de Jesus entra ao nosso coração. Se você olhar os 9 versículos que nós lemos, do verso 25 até o verso 34, Jesus fala por 5 vezes: não andeis ansiosos, não estejais preocupados, não vos inquieteis, registrados no verso 25, 27, 28, 31 e 34. Se Jesus fala com tanta insistência sobre isso, é porque isso é importante para nós, de modo que toda vez que nós entramos numa nova empreitada, nós nos deparamos com as palavras de nosso Senhor Jesus em relação ao que será do nosso futuro. Olhando para esse texto, quero destacar com vocês nessa manhã, de forma muito breve, objetiva, 3 verdades de Deus para o nosso ano de 2023, extraídas desse texto, aplicadas em nossa vida. Eu concordo que essas 3 verdades, elas ao mesmo tempo vão doer, mas vão ser como um consolo para nós, mas são verdades de Jesus para o nosso coração e que nós precisamos levar a sério. A primeira delas, nós podemos destacar no verso 26, usando as palavras de nosso Senhor Jesus, a qual ele disse: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não valeis vós muito mais do que elas? O que me chamou bastante atenção é o meio do versículo, entre o ponto e a vírgula e o ponto final ali, onde está escrito: e o vosso Pai Celestial as alimenta. O vosso Pai Celestial as alimenta. E aqui vem essa primeira verdade para o nosso ano de 2023. Em 2023, assim como foi em 2022, assim como foi em 2021, assim como tem sido desde a criação da humanidade, Deus Pai será o nosso provedor. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso provedor será o Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus enfatiza dois exemplos da criação, mostrando o cuidado de Deus. O primeiro deles são as aves do céu. Naturalmente, essas aves que foram feitas para estar no céu, não em gaiolas, elas são cuidadas pelo Criador a todo momento. Diferente daquelas aves que nós domesticamos e cuidamos dela, e nem por isso deixa de ser um cuidado do Criador, essas aves do céu, elas nascem, crescem e dependem exclusivamente da provisão do Criador para as suas vidas. Jesus diz que elas não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, como nós, seres humanos, fazemos. Nós plantamos, esperamos crescer, colhemos, pegamos a colheita, guardamos essa colheita para o tempo oportuno de comercializar ou consumir. No caso dessas aves, elas não fazem nada disso, mas o Senhor Jesus declara: e o vosso Pai as alimenta. Esses dias nós estávamos passeando e aconteceu uma coisa muito interessante. Nós estávamos sentados, e aí começou a chegar um monte de pardal, mas um monte de pardal à nossa volta. E nós fomos impelidos a pegar aquilo que nós estávamos comendo, farelinhos, e jogar. E eles iam rapidamente pegar e saíam voando, fazer uma fila, igual a merenda da escola. Dava um, saía outro. E naquele momento, a pastora comentou comigo e falou: amor, olha que coisa interessante, como que Deus está cuidando dessas aves, mesmo sem elas estarem fazendo nada. E aí nós vemos o cuidado de Deus. 2023, irmãos, esse ano, assim como foi o ano passado, nós teremos o nosso Deus como o nosso provedor. Aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar, se dedicar, se esforçar, mas por mais que você faça tudo isso, ainda assim, quem será o seu provedor será o Senhor nosso Deus. Aleluia, em nome de Jesus. O nosso Pai. Jesus faz questão de usar essa linguagem próxima e pessoal. Ele não faz referência ao Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, não, ele diz dessa forma próxima: o vosso Pai Celestial as alimenta. E o que me chama bastante atenção é o final do verso de número 26. Não valeis muito mais do que elas? Jesus deixa claro: se Deus assim cuida da ave do céu, uma criatura irracional, que tem curto ciclo de vida, se cuida dessa criação, dessa criatura, muito mais cuidará de nós, que somos os seus filhos, amados, alvos do amor de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E aí nós lembramos também as palavras de nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 10, o verso 31, do qual ele disse que nós valemos muito mais do que os pardais, estes pardais que o Senhor alimenta diariamente, cuida diariamente. Começando esse ano, tenha essa verdade no seu coração. Neste ano, assim como em todos os anos, o Senhor é quem será o seu provedor, o Senhor é quem será o seu cuidador. Durante todo esse ano, saiba disso. Nos momentos bons da sua vida, lembre disso: é o Senhor quem está cuidando. Nos momentos não tão bons da sua vida, lembre disso: o Senhor ainda está cuidando de mim. Isso é uma verdade para nosso ano de 2023. Jesus cuida das aves do céu, das flores do campo, e cuida do seu povo amado, os
seu povo escolhido, o seu povo querido, o seu povo que faz parte da sua aliança. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda verdade que o texto vai nos ensinar é o verso 32, a parte final. Jesus começa, pois a todas essas coisas os gentios procuram. No final diz: porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. A verdade é que nós temos um Deus que é o nosso provedor e é um Deus que sabe tudo quanto nós precisamos. Ao mesmo tempo que isso me dá tranquilidade, mas também me dá um certo medo. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. O vosso Pai Celestial provê até a toalhinha para enxugar o suor. Amém. Amém. Glória a Deus. Ao mesmo tempo que isso nos dá uma certa tranquilidade, isso também nos dá medo, porque Deus sabe o quanto nós precisamos. Nas palavras de Jesus, olhando agora o verso de número 31, ele diz: portanto não vos inquieteis que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. E aí começa, entre parênteses, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Gentil aqui usado no texto, vem de gente, povão, povos. Os gentios na época eram considerados todos aqueles que não pertencessem à descendência de Abraão. Então, no mundo em que a Bíblia foi escrita, existia dois tipos de pessoas: aqueles que eram descendentes de Abraão, chamados ora de hebreus, ora de judeus, ora de israelitas, e todos os demais, aqueles que não descendiam de Abraão. Esses eram os gentios. A principal característica dos gentios, e o próprio Jesus vai falar sobre isso no próprio capítulo 6, era o paganismo. O que é o paganismo? É fazer da criação o seu Deus. Então os gentios, eles tinham um Deus para chover, um Deus para crescer a planta, um Deus para a colheita, um Deus para a mulher ficar grávida, um Deus para a criança crescer. Havia deuses e vários deuses entre os gentios. E é normal, entre um monte de deuses, a pessoa ficar preocupada: será que eu estou rezando para o Deus certo, orando para o Deus certo? Será que eu estou pedindo para o Deus certo? E as perguntas que Jesus faz: não se preocupem quanto que vocês vão comer, quanto que vocês vão beber, quanto que vocês vão vestir, eram perguntas que os gentios faziam a todo momento para esses deuses das quais eles criam. Essa postura de insegurança é normal para quem não sabe quem está no controle de sua vida. Quem não conhece quem está no controle de sua vida tem essa insegurança a todo momento: será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Mas se eu for e der errado, se eu for e der certo? Essa insegurança faz parte do coração gentílico, do coração cheio de deuses e não Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele deixa isso muito claro. Esse comportamento são coisas que os gentios procuram. O que deveria caracterizar a vida do povo de Deus é justamente o que está no verso de número 32, a parte final: porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O que deve marcar o povo de Deus é a certeza de que Deus sabe. Glória a Deus. Parece simples, e às vezes eu escuto na porta da igreja, vai fazer 10 anos que nós estamos no serviço pastoral, eu escuto alguns irmãos dizendo o seguinte: ah, pastor, Deus sabe. Isso deveria gerar uma tranquilidade tão grande no nosso coração que nós não temos noção, porque se Deus sabe, então Ele sabe de fato. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Em 2023, e essa é a segunda verdade, você deve entender que Deus sabe de tudo quanto você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você é pai e mãe como eu, você sabe que muitas vezes o que os seus filhos querem
não é exatamente o que eles precisam. Essa é a grande verdade. O que os nossos filhos querem não é exatamente o que eles precisam. Se você perguntar para uma criança de 10 anos o que ele quer, no caso o Teodoro, que é fã do Star Wars, ele vai falar: eu quero um boneco do Ben Solo, do Kylo Ren, eu quero uma miniatura do Yoda. Isso é o que ele acha que ele precisa. Mas aí se você pergunta: pai do Teodoro, mãe do Teodoro, o que o Teodoro precisa? Ah, você está com uma lista aí? A gente precisa tratar os dentes dele, a gente quer colocar ele numa boa escola, a gente quer que ele tenha uma boa saúde. Por quê? Porque nós sabemos o que ele precisa. Na nossa lista, dificilmente, se não impossível, entrará os personagens do Star Wars. Porque Deus sabe, o pai sabe o que o filho precisa. E não necessariamente o que o filho precisa é o que o filho quer. E aí que entra um ponto importante para esse ano de 2023. Se você tem recebido de Deus as coisas que você tem recebido de Deus, é porque Deus sabe que você precisa disso. Meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando nós éramos crianças e nossos pais dávamos o que eles sabiam que nós precisávamos, normalmente a gente não ficava feliz. Qual que é a criança que fica feliz em ganhar roupa no dia do aniversário? Criança quer brinquedo. Nós não gostávamos daquelas coisas que nós precisávamos, nós gostávamos das coisas que nós queríamos. É claro que eu estou falando aqui em linhas gerais. Você pode conhecer uma criança que gosta de ganhar roupa, mas em linhas gerais, os filhos querem ganhar o que eles querem e não o que eles precisam. Mas as palavras de nosso Senhor Jesus, elas são cirúrgicas, elas entram no nosso coração, dizendo que o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe do que eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O salmista Davi, lá no passado antigo, Salmo 37, verso 25, um salmo lindo, maravilhoso, ele diz: olha, eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quando o salmista diz isso, ele traz um alerta ao nosso coração, de que Deus sabe o que nós precisamos, e o que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira verdade é: Deus será o nosso provedor nesse ano. A segunda verdade: Deus sabe de tudo quanto nós precisamos. A terceira, e essa eu entendo que é uma benzetacil, ela dói, mas cura. Ela dói, mas sara. Está no verso 33. Agora, Jesus, ele sai daquilo que Deus está fazendo e direciona para nós o texto. Ele começa dizendo: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. A terceira verdade que Deus trouxe para nós essa manhã, por meio de sua palavra, é que em 2023, Deus Pai deve ser a nossa prioridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuidou de nós em 2020, 2021, 2022, cuidou. Deus sabia do que precisávamos nos outros anos? Sabia. Tudo isso não muda, porque Deus é Deus. Agora esse ponto aqui precisa ser melhorado constantemente na nossa vida. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por curiosidade acadêmica, eu fui tentar entender o que esses dois termos que estão aqui, o buscai primeiro, significavam na língua original. O buscai é um verbo. O verbo indica ação, está no imperativo. Ou seja, independente da condição social, de onde você morar, do tempo em que você viver, isso é uma ordem imperativa de Jesus para nós. E quando o texto diz primeiro, é um advérbio, está junto desse verbo, indicando que esse primeiro, o termo próton, indicando
que esse primeiro vem em questão de tempo e em questão, ou em questão de lugar. Nas palavras de Jesus, de forma muito direta, ele está dizendo: vocês devem buscar primeiro no tempo e no lugar que vocês estiverem, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que normalmente tenta furar a fila? E eu percebo isso na vida das pessoas, inclusive na minha própria vida. Nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar em dois momentos distintos da nossa vida. O primeiro deles é naquele momento em que as coisas estão tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. Nós tendemos a deixar Deus em segundo plano. E a grande verdade é, irmãos, e isso dói, mas cura. Por quê? Ou Deus, ele é o primeiro lugar da nossa vida, ou ele não tem nenhum lugar da nossa vida. Então não é questão de ser segundo plano, ou ele é o primeiro ou ele não tem plano nenhum. Todas as outras coisas estão sob o Senhor. No momento da bonança, da bênção, da prosperidade, as pessoas normalmente tendem a se esquecer de quem é o Senhor em suas vidas, daquilo que é o Senhor em suas vidas. Tem um cara muito crente em Jesus, o Judson, e ele fala, tem uma música dele que ele fala que as coisas boas me afastam de Deus. Quando ele diz isso, ele trabalha com a seguinte ideia: não é só a coisa ruim. Quem que já não foi para a praia? Que coisa maravilhosa. Quem que nunca foi para o shopping com dinheiro no bolso? Que coisa deliciosa. E que nunca fez aquele passeio com tudo tranquilo? E nessas horas o coração humano tende facilmente a se esquecer de quem é o provedor, de quem é que sabe de tudo quanto ele precisa, e aí Deus deixa de ser o primeiro plano para ser o outro plano ou nenhum plano em nossas vidas. O que nós temos visto, irmãos, é que muitas pessoas, no momento da prosperidade, da bênção, no momento em que as coisas começam a dar certo em suas vidas, dão as costas para o Senhor. É igual a história do irmãozinho que orava: Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. Deus deu um carro para o abençoado. Depois que Deus deu o carro, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa desapareceu da igreja. Aí perguntaram assim: mas meu querido, por que você não está mais indo na igreja? Eu ganhei um carro, eu fico meio com medo de ir na igreja, porque lá não tem estacionamento, eu fico com medo de alguém roubar, alguém riscar. Perceba que aquilo que era bom, o carro, afastou aquela pessoa da comunhão com o Senhor. Quando Jesus disse: mas buscai em primeiro vem até quando você está vivendo as coisas boas. Que esse ano você possa viver muitas coisas boas do Senhor, mas que você nunca se esqueça de quem é o Senhor na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A segunda situação que normalmente acontece e impede as pessoas de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é as dificuldades, provação, luta, tempestade, prova, vale, todos esses substantivos que nós damos, adjetivos que nós damos para as dificuldades que passamos da vida. A grande verdade é que essas coisas também tendem a fazer das pessoas a inversão do lugar. A pessoa passa por uma dificuldade e fala assim: olha, sinceramente eu não sei porque eu sou crente. Meu amigo ímpio não passa essas coisas, meu amigo ímpio não tem esse tipo de dificuldade. Lá, o cara que fica o dia inteiro falando palavrão, falando asneira lá no trabalho, eu não vejo ele passar essas dificuldades. E é nessa hora que nós também, propositalmente, tendemos a trocar de lugar entre o Senhor e as dificuldades. Irmãos, que esse ano seja um ano em que o Senhor seja primeiro em tudo o que nós fazemos e vivemos. Louvado seja o nome de Jesus. Prioridade do Senhor envolve sim a igreja local, prioridade do Senhor envolve sim a vida de oração, a leitura da palavra de Deus, fazer do Senhor a sua prioridade. Isso é o que nós precisamos colocar como meta para esse ano de 2023.
Normalmente, no começo de ano, a gente faz aquela lista de coisas que nós queremos fazer. Esse ano eu quero perder 10 quilos, esse ano eu quero juntar dinheiro, esse ano eu quero fazer uma viagem. Que na sua lista tenha todas essas coisas, mas lá em primeiríssimo esteja: esse ano eu quero buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Que seja, e que assim seja, em nome de Jesus. Essas 3 verdades: Deus será o nosso provedor, Deus sabe de tudo quanto precisamos, Deus deve ser a nossa prioridade, podem guiar a nossa vida nesse ano de 2023 com toda a certeza, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E suas palmas aplaudam a Jesus pela exposição de uma bendita e gloriosa palavra.